vamos falar rapidamente sobre a questão do Paraná. O Ratinho Júnior ontem anunciou que está fora da corrida presidencial, que vai cuidar lá do seu reduto. O que estava acontecendo? O Flávio Bolsonaro e, claro, os seus aliados, o partido, o PL, o Rogério Marinho, senador, que é do partido, que é aliado do Flávio e tal, estavam numa grande articulação para falar para o Ratinho Júnior para ele desistir da candidatura, porque se ele não desistisse, esse pessoal ia apoiar o Sérgio Moro contra o candidato de sucessão do governo do Ratinho Júnior. O candidato que o Ratinho Júnior quer emplacar lá no estado. E aí, você tem agora um disse-me-disse sobre quem queimou a largada, um se apressou, o outro não e tal, cada lado falando uma coisa, mas fato é que o Ratinho se manteve no jogo, ele estava dizendo que isso dependeria do partido, então foi meio que enrolando o PL, o Flávio, eles não quiseram esperar, apoiaram o Sérgio Moro, como a gente mostrou aqui no programa, analisou, e aí o Sérgio Moro é o líder das pesquisas para o governo do estado, o Ratinho Júnior percebeu que se ele fosse dedicar à campanha presidencial e deixar a base correr frouxa, ele pode perder nas duas. E acabou decidindo ficar lá no Paraná. Por que é tão interessante para o bolsonarismo que o Ratinho Júnior não concorra? Porque o Ratinho Júnior representava, pelo menos no raciocínio do PL, essa figura mais ao centro, impedindo esse movimento que o Flávio Bolsonaro e, claro, os estrategistas em seu entorno entenderam, que é algo que eu estou falando há anos, que é necessário fazer do ponto de vista eleitoral, tá? Estou fazendo justificativa moral das condutas, etc. Estou falando do ponto de vista eleitoral. Eles entenderam que é preciso fazer um movimento para o centro, que é preciso afetar uma moderação. E a presença do Ratinho na corrida eleitoral atravancava um pouco esse movimento do Flávio Bolsonaro. Eles agora estão dizendo, se entrar o Ronaldo Caiado, mas o Ronaldo Caiado é conhecido como alguém mais à direita, como alguém com um discurso mais duro e tal, então não atrapalha tanto esse movimento do Flávio, de repente até ajuda, porque aí o Caiado fica parecendo eventualmente mais duro ou mais radical do que o Flávio. É isso que o pessoal do PL está plantando na imprensa. É discutível. Aliás, vamos falar disso hoje lá mais tarde no Flow News. Mas fato é que conseguiram tirar o Ratinho Júnior da disputa. A disputa nesse momento está polarizada. Vamos ver se alguém vai conseguir furar essa polarização, mas é claro que fica cada vez mais difícil em razão da falta de construção de um discurso alternativo ao longo de anos. É difícil fazer em cima da hora algo que não foi feito por anos, porque Zema, Caiado, Ratinho estiveram muito próximos do bolsonarismo. Então, você construir um discurso alternativo, um discurso de uma direita que não seja bolsonarista, ou até de uma perspectiva de centro, em cima da hora, sem criticar o bolsonarismo, sem desgastar, sem pegar votos desse campo político, fica complicado, porque é como o PSOL do lado do Lula. Se é para fazer aquela atitude nos debates eleitorais, de levantar a bola para o Lula cortar, de só criticar o outro lado, etc., o eleitor à esquerda ou o eleitor de centro que está em dúvida entre os dois lados e acaba escolhendo o lado de lá, esse eleitorado acaba escolhendo o original, né? Não uma cópia, não alguém que está lá só de apoio, não um Padre Kelman. E a sensação é que você tem novos candidatos a Padre Kelman da corrida eleitoral, enquanto não houver uma firmeza. Claro que você tem o MBL, que aí tem, de fato, um discurso diferente. O que acontece em relação ao Partido Missão, que foi o partido resultante do Movimento Brasil Livre, é que são pessoas mais jovens, são pessoas que estão construindo uma comunidade virtual, etc., e que não têm esse peso de pessoas que já estão há década na gestão pública, com vários governos, etc., como o Ronaldo Caiado, como agora o Zema, que já foi até reeleito, como o Eduardo Leite, governador. Então você tem uma dificuldade de crescimento de uma alternativa. E eles estão se articulando para blindar. Do ponto de vista eleitoral, estão fazendo o jogo. Agora, do ponto de vista moral, do ponto de vista de zelo por investigações, etc., a gente vai precisar sempre monitorar. Porque é o meu desejo que os fatos sejam elucidados sobre as relações de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Vamos ver quem vai agir para que tudo venha à tona, para que haja responsabilização e punição, e quem vai agir para que haja um acordão. Só um complemento, porque tudo isso que cheira a acordão, trégua ou qualquer nome que se dê, faz pensar na República do Escambo que eu tanto descrevo. E olha só essa notícia, como ela é representativa de tudo isso que eu estou falando. Vamos colocar essa do Globo, grupos de Jacques Wagner e ACM Neto, é o Moraes 25, está numerado aí como 25. É a manchete que vem antes disso aí, é isso aí. Grupos de Jacques Wagner e ACM Neto fazem acordo para deixar caso Master fora da disputa eleitoral na Bahia. Olha só, isso é muito Brasil, isso é suco de Brasil. Jacques Wagner é senador. ACM Neto foi prefeito de Salvador, está concorrendo ao governo do estado. Jacques Wagner quer a reeleição como senador. Por que eles estão fazendo um acordo? Porque a empresa da Nora do Jacques Wagner, que é senador e líder do governo Lula, recebeu repasses do Banco Master. E o ex-prefeito, o ACM Neto, prestou consultoria ao Master. Eu mostrei, falei dessas notícias aqui no programa Análise dos Fatos. Aí vamos ver um trechinho dessa matéria. Tanto o ex-prefeito como o senador tiveram nas últimas semanas os seus nomes vinculados ao caso. No dia 11, o Globo revelou, com base em relatório do COAF, que a ACM Neto recebeu R$ 3.600.000 do Master e da gestora de recursos REAG. É aquela que é a suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Não estou relacionando, estou só dizendo que tem uma outra ponta de investigação aí sobre a REAG que mostra isso. As quantias repassadas, logo após as eleições de 2022, foram repassadas logo após as eleições de 2022, né, entre março de 23 e maio de 24. O ACM Neto afirmou que os valores são referentes a serviços de consultoria, é o que sempre disse. E o ACM Neto e o Wagner não se manifestaram sobre esse acordo, e no dia 18 o Metrópolis mostrou que a nora do Jacques Wagner recebeu pelo menos 11 milhões de reais do Master. O valor foi pago à empresa BK Financeira, que tem como sócia Bonito Aldo Bonilha, casada com um enteado do senador. O contrato foi firmado em 2021, e é claro que o senador diz que não tem nada de ilegal, etc. Então, muitas vezes, o que a gente vê nesse caso é petista com o ACM Neto, que é da União Brasil, né? Mas é alguém, em tese, à direita do PT, mas que faz parte desse grande centrão brasileiro. A gente está vendo que os dois foram atingidos, os dois estão se ajudando a se blindar. Quer dizer, vamos discutir outras coisas. A gente discute esquerda, direita, ideologia, tamanho do Estado, medidas de programas sociais, mas não vamos discutir investigação de corrupção. Então, assim, isso é muito o que aconteceu ao longo dos últimos anos no Congresso Nacional entre petistas e bolsonaristas, que votaram juntos em mais de 400 projetos, inclusive de afrouxamento da legislação penal, de afrouxamento da lei de improbidade administrativa e vários outros de sabotagem do combate à corrupção e à impunidade, como eu costumo resumir. E agora você tem essa tentativa também dos Bolsonaro de se alinharem a figuras como o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, uma tentativa já consolidada, eles conseguiram isso, que dá um verniz para eles, que eles perderam, sempre foi verniz, mas era um verniz, vamos dizer assim, mais reluzente, mais forte. Em 2018, né, parecia para muita gente que eles seriam os combatentes da corrupção, etc. Agora eles precisam resgatar porque sabotaram a Lava Jato, sabotaram a Lava Toga, continuam sabotando a CPI, mas o Moro, o Dallagnol e tal vem dar algum tipo de aparência de combatividade nesse quesito, mesmo que não tenha. A gente sabe que não tem, e eles próprios sabem que não tem, basta pegar as entrevistas que eles deram antes de ficarem mais próximos dos Bolsonaro, como eu fiz aqui outro dia, lembrando, entrevista de Sérgio Moro para mim, aqui nesse canal de YouTube. Então são estratégias de marketing eleitoral, mas a gente precisa manter os olhos de fora, manter essa visão holística para entender o cenário e aquilo que é discurso e aquilo que é prática. Muitas vezes os dois polos têm discursos diferentes, para bolhas diferentes, para segmentos da sociedade diferentes, mas têm interesses em comum e práticas em comum no Congresso Nacional, na estrutura pública. E é para isso que muitos propagandistas não querem que a população olhe. E a gente precisa continuar olhando, porque senão vai ser alvo dos efeitos indesejados das escolhas.
E falta gente independente, é por isso que eu peço apoio a esse canal, para apontar os pontos em comum, os acordões, tudo aquilo que os microfones de aluguel de cada lado não falam para a bolha. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.